A gente volta a falar sobre a troca de farpas entre o presidente Lula e o senador Sérgio Moro, após o petista sugerir que o plano do PCC contra o ex-juiz seria uma armação. A oposição ao governo desenha os primeiros movimentos contra o presidente, que inclui um pedido de investigação no STF e também de impeachment. Para debater este assunto, no painel de hoje, nós vamos receber os advogados criminalistas Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, e também o Celso Vilardi. Um bom dia para os dois. Bom dia. Muito bem, para a gente começar... Bom dia, Cacai. Para a gente começar, o deputado federal do PL, Nicolas Ferreira, anunciou que protocolou no STF um pedido para que Lula seja investigado por suposta prática de incitação ao crime contra Moro. As falas do presidente configuram um crime de responsabilidade, na opinião de vocês? Olha, oi Celso, tudo bem, querido? Oi, Cacai. Eu acho que falar em crime de responsabilidade, claro que é um jogo político, né? A fala do Lula foi até cuidadosa. Ele disse que achava que poderia ser uma armação e esse processo não deveria estar na Justiça Federal, competência estadual. Não se sabe exatamente por que esta juíza específica atendeu o caso e logo depois, inclusive, tirou o sigilo do processo. Mas o Lula foi cuidadoso. Ele disse que ele não ia acusar, ele ia pedir para investigar. Ele foi bastante cuidadoso. Nós temos que reconhecer que qualquer palavra vinda do presidente da República tem uma força extraordinária no sistema presidencialista. Agora, nós estamos saindo de um governo, vejam bem, em que tinha um presidente da República que era um serial killer em termos de crime de responsabilidade. E nós não tivemos sequer um processo de impeachment aberto lá. Nós tínhamos várias vezes o presidente da República incitando a violência contra, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que resultou no ato do dia 8 de janeiro. E aqui o que há é uma postura do presidente da República dizendo que é necessário averiguar, sendo cauteloso, ele não foi agressivo, ele não fez uma afirmação peremptória. Agora, nós temos que saber que há um jogo político que está sendo posto. Esse jogo político por quê? Porque do outro lado está Sérgio Moro. Para o Sérgio Moro, esse episódio foi muito bom. Porque o Moro é uma pessoa hoje, de certa forma, sem muita credibilidade política, até porque ele está na Casa do Senado, que é uma casa que ele, enquanto juiz, fez tudo para exatamente criminalizar a política. E para ele, eu entendo, faz parte do jogo político, vocês sabem que o processo de impeachment ele tem um componente jurídico e um componente político. O componente jurídico é evidente que não existe. A fala do presidente Lula é uma fala absolutamente normal, contextualizada naquilo que estava acontecendo. Ou seja, a Polícia Federal, independente desse atual governo, conseguiu abortar uma operação que, ao que tudo indica, poderia colocar em risco a vida do principal adversário, talvez, já que Bolsonaro deve se tornar inelegível, provavelmente. Então, eu entendo que não há nenhum fundamento para dizer que existe hipótese de um uso político, de um uso criminoso dessa fala. É óbvio, esse é o jogo político, faz parte. Ou seja, aqueles que são adversários estão fazendo um movimento que é normal. Fazem uma petição ao Supremo Tribunal, que absolutamente não dará em nada, e talvez até façam uma representação junto à Câmara para falar que houve crime de responsabilidade. Se nós, no jogo político, criminalizarmos uma fala de um presidente da República que diz que é necessário investigar se há armação ou não, nós estaremos fazendo o jogo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é que criminalizou a política. O Sérgio Moro é que, enquanto juiz, perseguiu Lula. Veja a primeira fala dele, Celso, do Lula, quando o Lula, naquele programa ao vivo, diz assim, não, quando eu estava na cadeia, entravam lá procuradores e eu disse, você está bem? Não, só estou bem depois que eu... Colocou uma expressão forte em relação ao Moro. Ele estava se referindo ao sentimento dele da época que ele estava na cadeia injustamente. Hoje todo mundo sabe que é injustamente porque o Supremo Tribunal já anulou os processos e disse que o Sérgio Moro corrompeu o sistema de justiça, instrumentalizou o judiciário para prender o Lula. Então, acho que isso é absolutamente normal dentro do jogo democrático da política. Celso. Bom, eu concordo em parte. Primeiro, cumprimento, tudo bom, Cacai, novamente. Eu concordo em parte
com a posição do Cacá, e realmente não há que se falar, no meu modo de ver, em crime de responsabilidade. Isso realmente é algo de natureza política, está se querendo fazer um barulho em cima de uma frase do presidente da República, mas não estamos completamente distantes de um crime de responsabilidade do ponto de vista jurídico. Agora, eu discordo do Cacai no que toca à questão da frase do presidente da República. Eu acho que a frase do presidente da República foi extremamente infeliz, né? Em primeiro lugar, porque a Polícia Federal, com todas estas questões que envolvem o caso, a questão da competência, a questão do sigilo, a própria questão da motivação, o fato é que a Polícia Federal fez um trabalho brilhante. Temos que elogiar o trabalho da Polícia Federal. E não é um trabalho qualquer, já se verificou, até por conta do levantamento do sigilo, se verificou efetivamente que tem ali gravações, prints de celulares. Então, é absolutamente inequívoco que existia um plano contra o promotor aqui de São Paulo, que existe desde 2004. Contra outras autoridades, também não é uma novidade. A novidade foi aparecer o Moro. Agora, como quer que seja, é indiscutível que existia um plano e é indiscutível que existia uma intenção que foi desbaratada pela Polícia Federal de uma forma brilhante. O Estado tem que agir dessa forma, né? Então, quando um presidente... Passamos, como disse o Cacai, 4 anos criticando as impropriedades e as falas do ex-presidente da República, Bolsonaro, né? Quando surge um caso como esse, não precisa falar, não tem que comentar. A Polícia Federal não é uma polícia de governo. A Polícia Federal é uma instituição, não é? E que tem que agir contra amigos, contra inimigos, protegendo amigos, protegendo inimigos. E agiu bem. E está sob o comando de um ministro escolhido pelo Lula hoje. Então, na verdade, é um trabalho bom da Polícia Federal. É uma Polícia Federal que estava extremamente tímida no governo Bolsonaro, começa a agir, age bem e merece, portanto, elogio. Considerações sobre as questões do Moro são absolutamente impertinentes, sobretudo quando vem de um presidente da República sem qualquer tipo de prova a respeito da acusação que ele fez. A gente falou a respeito das declarações dadas pelo presidente Lula e das declarações dadas por Sérgio Moro em resposta. Existe na avaliação de vocês alguma possibilidade de responsabilização por algum tipo de crime? Olha, sinceramente não. Eu acho que isso é o jogo da política. Nós temos, o que está acontecendo é que nós saímos de 4 anos de fascismo. 4 anos em que tinha um presidente que diariamente incitava a violência, incitava o ódio, falava do Supremo Tribunal, xingava o ministro do Supremo Tribunal Federal, e nada disso foi devidamente apurado à época. Embora nós estamos fazendo um jogo político. O Celso diz muito bem, a Polícia Federal fez um trabalho brilhante, inclusive o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, fez várias manifestações elogiando esse trabalho, enaltecendo o trabalho da Polícia Federal e a independência da Polícia Federal. Inclusive, eu vi uma entrevista do Flávio Dino em que ele fala com muita propriedade, ele fala, olha, nós impedimos um atentado contra os nossos maiores adversários, contra um senador que, quando era juiz, instrumentalizou o Poder Judiciário para prender o Lula. Por isso é que o Lula fala aquela frase primeira, quando perguntado num programa de televisão, num programa que ele participou ao vivo, que ele fala de uma forma agressiva, referindo ao tempo que ele estava preso, 580 dias preso de forma injusta. Então, veja bem, o jogo político tem que voltar a comandar o país. Numa democracia, nós esperamos que a República seja fortalecida, é natural, por exemplo, que o Sérgio Moro aproveite esse momento para tentar melhorar um pouco a credibilidade dele, que é baixíssima. Nos meios onde eu convivo muito junto ao Poder Judiciário, eu sou advogado criminal, só faço isso, eu vejo a falta de credibilidade do Moro. Então, é natural que ele queira ter, neste momento, uma possibilidade de estar no jogo discutindo com o presidente da República. Acho que por isso, porque o Lula não deve usar o prestígio que tem, o maior estadista dos últimos anos, talvez no mundo, mas no Brasil certamente, para discutir com um senador que ainda é insignificante. Poderá até crescer esse episódio agora, não vai dar um espaço a ele, uma visibilidade a ele. Porque, veja bem, o Sérgio Moro usou exatamente a instrumentalização do Poder Judiciário
para atacar e criminalizar a política. Se ele fosse juiz, se ele pudesse julgar essas falas de um outro senador, por hipótese, talvez ele entendesse que há crime, mas não há crime. É um direito dele. Nem falo de imunidade, Celso. Eu acho que a imunidade parlamentar, que é um atributo do parlamento, não é nem pessoal, ela tem que ser usada em momentos muito mais sérios. Aqui não. Aqui, o presidente da República, realmente, no meu ponto de vista, não deveria ter debatido com esse senhor, mas debateu e é normal que o Moro também use essas expressões. Eu acho que nós temos que voltar a conviver com a política. Esse governo que saiu agora, ele fez questão de afastar a política. Ele criminalizou a advocacia, ele criminalizou a política, ele simplesmente fez da não política a política. Na verdade, de uma forma pensada, não é apenas o governo Bolsonaro que fez isso. Se você ler O Engenheiro do Caos, um livro que mostra a época que Trump fez isso, outros países fizeram isso, é uma estratégia de você atacar a política como forma de fazer política. Então é bom que o debate exista, não se pode calar um presidente da República que acabou de ser eleito, ele tem o direito de se manifestar, ele tem o direito, quando o Moro está do outro lado, Celso, eu tenho a impressão que realmente o Lula tem uma atenção mais acurada, porque ele sabe o que o Moro fez. O Moro, ainda com a toga nos ombros, aceitou ser ministro do governo que ele elegeu, aprendeu o principal opositor. Então é óbvio que nós temos que analisar as reações do presidente Lula, especialmente em relação a esse senador, de uma forma mais cuidadosa. Ele tem o direito de saber, ele sabe que foi perseguido, ele sabe que foi injustiçado. Então, esse é o jogo político. É bom que nós voltemos à política. É essencial que nós voltemos a valorizar a política. Assim como não há resquício, hipótese de falar em crime de responsabilidade por parte do presidente da República, repito, que foi cauteloso, disse que ia averiguar, não fez uma imputação peremptória. Também não há crime na resposta do Moro, que está aproveitando. Está aproveitando agora, porque, veja bem, todas as vezes que o Moro subiu à tribuna para falar, depois que virou senador, ele foi absolutamente confrontado por algum outro senador. Isso vai virar uma regra. Eu até falei com vários senadores que eu nunca quis ser senador, não, mas eu gostaria de estar no plenário do Senado no momento em que ele ocupasse a tribuna só para fazer uma parte. Então, isso vai ser uma regra. Então, ele está aproveitando o momento para fazer o debate político. É correto, não há chance de ter crime e a democracia vive desse debate. Celso. Realmente não tem crime nenhum. Primeiro, não há crime até pelas próprias expressões que não configurariam crime. Como disse o Cacá, não é nem o caso de invocar a imunidade, porque isso seria por uma questão, um debate mais aprofundado. Evidentemente não há crime. Agora, mostra a falta de cuidado do presidente Lula, né? Em primeiro lugar, porque fez ali embora tenha complementado a sua frase que é necessária apuração, foi descuidado ao dizer que isso era uma armação. Até porque não é uma armação e está comprovado isso por fatos documentais. Então, a não ser que seja tudo uma armação, mas aí a Polícia Federal também é vítima de tudo isso. Então, não tem armação nenhuma, o que existe é um trabalho eficiente e o presidente foi descuidado ao fazer isso. E a consequência desse discurso foi essa, da palanque ao Moro. Ele cresceu porque ele começou a fazer um embate com o presidente da República que ele seria completamente desnecessário e que ele hoje, assumindo a posição do senador, sequer teria condições de ter esta atenção da mídia. Só teve porque entrou num debate. Isso faz parte da política. Agora, foi um erro de natureza política do presidente Lula. Nós conversamos com os advogados criminalistas Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacá e também Celso Vilardi. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na CNN. Obrigado, um abraço a vocês.